Sua criança autista não presta atenção, não responde quando você chama e não segue comandos simples quando você fala? Então esse vídeo é para você. Mas antes de eu te ensinar algumas atividades que vão ajudar aí nessa questão atencional, deixa eu te falar uma coisa que muda tudo. A atenção não começa no comportamento, ela começa no cérebro e no corpo da criança autista. Há um mês atrás eu recebi esse comentário em um dos meus vídeos aqui no canal. Boa noite, preciso de atividades para desenvolver atenção, concentração e comandos simples para a criança autista. Eu respondi essa pessoa, dei uma resposta para ela, dei algumas sugestões, mas eu achei muito interessante esse comentário e eu resolvi trazer esse vídeo para a gente explanar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma parte do cérebro responsável por algo muito importante, manter a criança acordada, alerta e pronta para responder. É como se fosse um botão de energia do cérebro, e quando esse sistema não está bem regulado, a criança pode parecer desligada, pode não responder o nome, ter dificuldade de focar ou precisar se mexer o tempo todo. Ou seja, antes de pensar em atenção, o cérebro precisa estar em estado adequado de ativação. Logo, a criança não presta atenção, não tem concentração, porque o cérebro dela ainda não entrou neste estado de ativação necessário para que então aconteça a atenção, a concentração, o foco, para que ela escute quando chamarem ela, quando darem um comando simples para ela, quando requererem que ela faça algo que tenha atenção, foco, concentração. Então, primeiro, a gente tem que iniciar nesse passo. E como que a gente faz isso? Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como o movimento influencia no comportamento, na aprendizagem, no desenvolvimento da criança. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor a sua criança, então se inscreva no meu canal. Então, o que regula esse estado de atenção ali que eu disse, né? Que o cérebro precisa então estar regulado quanto à ativação para que então a atenção ocorra. O que regula isso é o corpo. E como que isso acontece? Isso acontece por meio de movimento, por meio de ativação de tônus, por meio de estimulação de equilíbrio, por meio de estimulação sensorial. Por isso, muitas crianças autistas precisam se mexer o tempo todo, porque elas estão buscando essa regulação. Ou ainda, parece que elas estão desligadas quando elas estão mais quietinhas, como se elas estivessem na lua, viajando. O que está acontecendo é que tem essa necessidade. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar a nível de cérebro. Eu falei para vocês que era lá no cérebro que tem uma parte que a gente precisa ativar antes, né? E essa partezinha em específico é o cerebelo, que tem a questão com essas questões atencionais, com essa questão também de proteção para a criança, para a pessoa, né? Quando essas questões atencionais estão bem ativadas, ela fica em estado de alerta, prestando mais atenção nas coisas, no sentido assim de estou pronta para agir. Mas como não está bem, há uma alteração a nível de cerebelo dentro do autismo, a criança autista vai ter uma dificuldade aí com tônus e com equilíbrio. E são exatamente esses dois elementos psicomotores que têm relação com a atenção. Então, a primeira questão que você precisa entender é que se você quer que a sua criança tenha atenção, que ela siga alguns comandos simples, você precisa melhorar essas questões psicomotoras no corpo da sua criança por meio do movimento. E aí sim você vai conseguir com que essa criança tenha atenção, que ela siga comandos simples. E como que você ativa tônus e como que você estimula equilíbrio? Tudo que tem relação com desequilíbrio ativa tônus e estimula equilíbrio. Tudo que tem a ver com coisas pesadas, carregar coisas pesadas, também ativa tônus. Então, é esse daí o caminho que inicialmente você precisa tomar se você precisa melhorar essa questão de atenção e concentração e fazer com que a sua criança siga comandos simples. Então, agora que você entendeu esse ponto extremamente importante quando a gente fala sobre questões atencionais e de concentração dentro do autismo,
Agora faz sentido eu trazer então essas atividades. A primeira atividade que eu coloquei aqui é a atividade antes de pedir atenção. O que seria isso? Antes de pedir qualquer comando para a sua criança, lembra que eu falei? O corpo é o regulador? Nós vamos fazer então essa criança se regular por meio do corpo. Como? Pulando, correndo, se equilibrando, balançando, se pendurando, puxando, empurrando, movimentos corporais. Então, antes da gente trazer o comando, levar a criança para fazer alguma coisa que eu preciso que ela faça, eu primeiro preciso fazer essa ativação, essa regulação por meio da ativação deste corpo, para que então eu ative as questões corticais, neuronais, de vigilância e de atenção, para que no corpo isso apareça. E aí você pode fazer de 2 a 5 minutos, já vai fazer muita diferença, mas é claro que o autismo é um espectro, então cada criança é única, tem criança que vai demorar um pouquinho mais e você precisa aprender a fazer essa leitura. De quanto tempo e qual dessas atividades é melhor para cada criança. Tem criança que fazendo atividades de correr, de pular, para ela é o suficiente. Tem crianças que tem que ser coisas pesadas. Ela tem que carregar coisas pesadas, empurrar coisas pesadas. Isso faz ela regular. E aí ela está pronta para você trazer alguma coisa que ela tem que ficar mais focada e ter mais atenção. Então, preste atenção e conheça a sua criança para ver o que funciona melhor com ela. Segunda sugestão, comando simples mais ação. Antes de falar como que seria isso, deixa eu falar uma questão aqui. Como você já sabe, para você que acompanha o meu canal, a maior alteração motora que há dentro do espectro é a questão de tônus muscular. Que é exatamente isso ligado a questões atencionais. Por isso que há uma dificuldade maior da criança ter atenção e muitas vezes ela não responder ao nome dela, exatamente porque a atenção dela não está ali e tem outras questões envolvidas também. Mas o foco aqui é esse. E aí a gente tem que lembrar que se essa criança ela tem hipotonia muscular, isso é uma coisa que vai ir junto com essa criança. A estimulação motora, a terapia motora vai auxiliar muito, vai melhorar muito, mas isso é algo que vai acompanhar essa criança ao longo da vida dela. Essa questão de baixo tônus muscular, então, essa questão atencional vai ser algo que a gente sempre vai precisar ali estar cuidando. Levando isso em conta, não adianta você trazer falas muito rebuscadas ou textos gigantes. Vai lá, pega aquilo, faz aquilo. É um comando simples e direto. Então, coloca na lata, encaixa na garrafa, pega a bola vermelha, carrega a bola vermelha, encaixa a peça azul. E você pode ir apontando para ir diminuindo a sua fala, né? Em vez de falar encaixa a peça azul aqui no pino, tal. Você fala só encaixa a peça azul e aponta. Você já diminuiu. Então, você vai dar comandos simples e ali já fazendo, direto, na ação, né? Então, pense nisso, porque se você for fazer um contexto gigante dentro do autismo, já era. O cérebro já voou, já se perdeu e já não tem mais a atenção ali, a concentração e o foco necessário para aquele momento. É claro que isso é a longo prazo trabalhado numa terapia, com certeza. Mas a gente está pensando em passos iniciais aqui. 3. Esconder e procurar. Nessa atividade, você pode usar cones, por exemplo, 2 cones ou 3 cones, e você pode usar, por exemplo, garrafinhas de garrafa PET. Não tem os cones? Pode ser potes, que não sejam transparentes, ou pode ser ainda copos. E aí você vai mostrar a tampinha para a criança e vai esconder em um dos potes. Então, a princípio, você deixa os copos parados e só esconde. E pede para a criança procurar a tampinha, Mostra a tampinha para ela e coloca ali no copo e fala onde está. Vamos ver se ela acompanhou a sua visão. Se ela acompanhou a sua visão e foi direto na tampinha, então agora você vai colocar dentro do copo e você vai misturar então esses copos, esses potes, esses cones. A princípio, uma mistura simples e rápida ali. E aí a criança vai procurar. Onde está a tampinha? Lembra? Comando simples e apontando. Onde está a tampinha? Procure. Está aqui? Vai apontando, mostrando para ela, se está difícil para ela entender, você vai mostrando. Está aqui? E aí ela vai
te dar algum sinal de sim ou não. Está aqui? Está aqui? Lembra tudo que a gente falou antes? Comando simples, direto para ação? Então, aqui é uma atividade bem bacana para a gente fazer com que essa criança preste atenção ali no que está acontecendo, porque ela precisa ver para poder achar. Se você quiser, você pode trazer ainda o que seja o hiperfoco da criança. Por exemplo, a sua criança gosta de animais, então em vez de colocar a tampinha, você pode colocar o animal. Né? Então, aproveita do hiperfoco dela também para te auxiliar aqui na atividade que você precisa fazer. Isso vai fazer com que ela tenha mais interesse, porque é algo que ela gosta. E 4, movimento mais comando. Aqui é legal, porque a gente vai juntar tudo. Então, vai existir o movimento, e que a criança com certeza precisa ter a atenção, mas a gente tem que pensar em movimentos um pouco mais gerais que não exijam tanto da criança. Por exemplo, ter que andar em uma coisa bem fininha, ter que ir pisando em algumas coisinhas que a gente coloca no chão, pezinhos, tem que seguir ali. Não, vamos colocar no movimento algo mais geral, como por exemplo, correr de um ponto a outro, sem ter que focar tanto no que está fazendo. Não tem nada no meio para fazer com que a criança tenha que se deslocar, pular por cima, nem nada. Aí vai ter o que ter atenção dela, vai ser quando ela chegar lá. Então ela vai correr levando uma peça para encaixar. Por exemplo, eu tenho aqui esse material não estruturado. É uma garrafa que aqui tem um furinho e aqui são palitos. Então a criança vai levar esse palito correndo para lá, e esse palito aqui ele é um palito plástico, então a pontinha dele é mais arredondada e tal. Mas se você tiver um problema com questão de correr por causa disso, escolha outra coisa. É só um exemplo. Então a criança vai pegar o palito, vai correr, e quando chegar lá, ela vai ter que ter atenção para poder encaixar aqui, ó, né? Se essa criança tem muita dificuldade, tira a tampa, deixa só a boquinha da garrafa. Você também pode fazer que ela vai ter que pular. Então ela pula no jump, e daí quando ela desce, ela tem que realizar alguma atividade de atenção que ela vai fazer. Você ainda pode fazer várias estações. Então aqui ela faz uma estação correndo, aí quando ela encaixa lá, ela vai para o jump e faz uma estação pulando no jump, e aí ela desce do jump e, por exemplo, pega bolinhas e tenta jogar bolinhas dentro de alguma bacia, algum balde. Aí depois ela volta e começa de novo, pega aqui o palito e vai. Ou você pode deixar maior, fazer 3 estações, né? Então a gente está trabalhando tudo junto, está trabalhando o movimento, que é o que ativa e organiza, lembra? A questão de tônus, a questão de equilíbrio, ali por meio da movimentação corporal. E também a gente está trazendo coisas que ela tem que ter atenção e concentração. Então vai ser riquíssimo fazer tudo isso. É claro que vai depender muito da sua criança. Às vezes ter muitos elementos vai chamar muita atenção dela. Então faz só uma, né? Por exemplo, a correr. Só vai correndo daqui e encaixa para lá. Em outro momento faz só pulando e aí encaixa lá. Em outro momento faz rolando no colchão, puxando, e aí quando ela puxa tem os números, ela tem que pegar os números e ir pareando esses números. Ou quando ela puxar vai ter animais lá dentro, e aí ela pega esses animais e procura os cards ali dos animais, qual que é aquele animal e coloca ali, qual que é. Você também pode fazer essa junção de movimento com atividades que vai precisar prestar mais atenção. Espero que tenha ficado claro. Então eu quero que você saia desse vídeo entendendo que a atenção não se constrói falando para a criança: ei, presta atenção, olha aqui, o que você está olhando? Ei, presta atenção. Ela vai se construir a partir do corpo, a partir do movimento, porque isso tem ligação com essas questões de vigilância, questões atencionais, corticais, que dentro do autismo há dificuldades motoras relacionadas a isso, e elas estão intimamente ligadas. Espero que vocês saiam desse vídeo entendendo isso. E aqui uma fala para os papais. Se o seu filho é autista, isso vai acontecer mais vezes na vida dele, essa dificuldade de atenção e concentração. Mas isso não significa a falta de habilidade, de capacidade. E sim que essa criança precisa de maior suporte. E aí vale a pena você procurar um profissional da área motora, porque às vezes a gente pensa que questão atencional tem a ver com pedagogia, com psicopedagogia, com questões comportamentais, e a gente esquece desse corpo. Então, se é uma coisa que você está vendo aí, muita dificuldade na sua criança, você já entendeu que tem a ver com os elementos psicomotores, tônus e equilíbrio. Então,
vá e marque uma avaliação com um profissional da área motora, um profissional de educação física ou um psicomotricista, para avaliar aí melhor a sua criança, para ajudar ela nesse ponto. Agora, me conta aqui nos comentários, a sua criança tem dificuldade de ter atenção ou de seguir comandos simples? Se você tiver outras dúvidas que apareceram aí pelo que eu falei, deixa também nos comentários, eu vou responder você. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor, que eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!